Oi? Olá, meus irmãos. Tá no ar mais um episódio do Deep Podcast. Uma alegria para mim estar aqui. Agradeço pelo convite da galera daqui para estar sendo host nessa conversa que não vai acabar só hoje, mas desde já quero avisar que hoje nós estamos dando pontapé inicial numa série de conversas. Na mesa a gente vai falar sobre a carta de Paulo aos Efésios. E para essa conversa, hoje, eu tenho aqui comigo aquele que vai me ajudar, né? Nessa jornada de construção. Meu amigo Alessandro, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, Alessandro? Opa, tudo bom? Graça e paz. É uma alegria estar participando com vocês aqui. Vamos ver o que Deus tem para nós aí nesse dia e vamos construir algo aí que vai edificar todos nós, né? Amém. E meus amigos, hoje eu tenho aqui uma presença ilustre, aquele que só está como host muitas das vezes, como co-host. Hoje ele vai ser o nosso convidado especial, não só hoje, mas nas próximas semanas aí, ele que vai estar nos conduzindo e a gente vai estar construindo junto. Seja bem-vindo, Rafael Lopes! Reverendo! Tudo bem, meu irmão? Bom demais da conta. Cara, que bom, né? Que bom a gente vai conseguir agora parar pra gente debruçar aqui. Pra mim é um privilégio estar aqui, né? E ter vocês dois também, assim, como não acho debatedores, né? Mas como amigos pra gente estar construindo algo junto. Não é uma coisa que tá estranha pra gente, né? O que nós estamos fazendo aqui. Já vemos conversando, já vemos construindo algo junto, então eu acho que é só externar na mesa aqui o que a gente vai já tá vivendo, né? Já tá experimentando, né? Amém, amém. Meus amigos, se a carta aos Efésios, se o assunto que contém essa carta importa para você, é interessante para você, eu quero te fazer um convite. Antes da gente entrar no assunto, eu quero convidar você para curtir esse vídeo. Isso vai nos ajudar demais. A internet está cheia de informação, mas a gente quer trazer um conteúdo que seja relevante, um conteúdo que seja profundo, muito mais do que isso, um conteúdo que seja mais profundo ainda. Mais profundo, mais profundo. E isso é muito importante. Você curtir faz parte, nos ajuda no engajamento. Peço que você comente, que seja com um coraçãozinho, que seja com um foguinho, que seja com uma mãozinha, com qualquer emoji. Comente aquilo que chamou a tua atenção, aquilo que aqueceu o teu coração e também compartilhe, que essa boa semente seja lançada em muitos corações, que sejam terra fértil, que multiplique. A intenção nossa não é simplesmente fazer um estudo teológico, mas nós queremos que, assim como no caminho de Emaús, você seja como os discípulos, que o coração foi aquecido quando Jesus, naquela ocasião, expunha as escrituras para eles, e que esse seja um ambiente não apenas de conhecimento, mas que seja um ambiente onde a nossa devoção vai ser aquecida, onde o fogo no nosso interior, pelo Espírito Santo, vai aquecer, vai iluminar os olhos do nosso coração. Posso contar com você? Já curtiu? Já comentou? Já compartilhou? Muito bem. Então vamos começar essa série de conversas maravilhosas. Não há conversa melhor, né, Rafa, do que a gente conversar sobre a palavra. Ela nos aquece. E o que eu queria, para a gente começar assim, esse pontapé inicial, talvez seria interessante a gente fazer um panorama, né, sobre Efésios, sobre a carta de Paulo aos Efésios, o que contém nessa carta, o que a gente vai esmiuçar nas próximas semanas. E eu queria que você abrisse o coração e... Brian, pra gente que assim, tem como objetivo, vida, né? Sentido de vida, servir ao Senhor, e a gente quer servir com excelência e em plenitude, eu acho que é essencial você conhecer a Cristo. E a revelação do Cristo está no seu livro, né? Assim, né? Nas cartas, nas epístolas, tanto nas epístolas como nos livros da Bíblia. E uma das coisas que eu estava pensando hoje, meditando sobre Efésios, né? Tirei um tempo de meditação, vai lendo o Richard Foster, aí você fica mais, né? Assim, mais... assim, né? Aí coração mais mole. Mais mole, me quebrantado. E eu estava ali, cara, lendo e me debruçando, né? Assim, sobre esse estudo de Efésios, uma coisa que veio ao meu coração. Se eu acredito, né, que a Bíblia em si é a revelação da vontade, do caráter de Deus, eu não posso desconsiderar partículas, sentenças, versos,
Só que essa carta, e a ênfase que a gente vai dar ela aqui é um pouco, né, até um pouco grande, porque para mim ela é tão importante, porque ela para mim é um provérbios do Novo Testamento. Porque ela não é um pensamento que vai sendo construído. Cara, cada versículo, cada sentença, as palavras usadas por Paulo nessa carta, ela tem uma dimensão assim para mim que transcende, sabe, assim, algumas literaturas. Então, para mim, parece que você pode estar meio exagerando, mas é o impacto que ela causou na minha vida, da revelação. Então, ele faz uma explanação muito, muito precisa da obra da redenção, do comportamento do cristão, da sua posição em esferas, vamos dizer assim, né, em áreas da sociedade, sei lá. Cara, ele te coloca numa posição de privilegiado, mas de responsável por tudo que você recebeu de Deus. Né? De você entender que não é você quem faz, foi Deus quem fez, e agora, através de você, existe uma vida, um caráter, uma vida a ser vivida. Então, para mim, essa carta, e dessa maneira que a gente vai fazer aqui, tanto conhecer a importância dela, como conhecer... Depois, nós vamos ter, você falou aí, né? Paulo escreveu essa carta, aí a gente faz a pergunta pro ouvinte, né? Pra quem tá assistindo, será que foi Paulo mesmo, né? Será que tem alguma refutação? Na próximos episódios, nós vamos ver isso aí, né? Será que os caras não estão discutindo? Porque muitas cartas são refutadas. Muitas cartas, os caras dizem assim, não, isso aí não faz parte da linguagem dele. E essa, né? Então a gente vai ver isso aí também, eu acho que vai ser importante dar uma mergulhada aqui. E eu, assim, de antemão, né? Antes da gente prosseguir aqui, dar uma olhada, eu quero dizer para quem está assistindo, porque, cara, isso aqui, né, vai trazer transformação mental, social, espiritual, porque o próprio Paulo fala sobre o crescimento do homem interior aqui. E eu tenho certeza que essa carta aqui vai causar um impacto. Amém. Se a gente andar nessa jornada aí, dessa série, vai causar um impacto gigantesco. Isso aí. Alessandro, Amém. quais são as suas expectativas para Efésios e aquilo que a gente vai aprender? Então, pegando um gancho no que o pastor começou a falar, né, em relação à importância dessa carta, eu também vejo muito isso. Até aqui nos bastidores, anteriormente, você comentou algo a respeito dessa carta ser como se ela resplandecesse a eternidade. Porque a gente vê também nessa questão da linguagem dela, Sim. que Paulo ele não trata de problemas específicos, né, Pois da igreja em Exato. Éfeso. Então, ele usa uma linguagem que, às vezes, em algumas versões que você vai ler, é até difícil de compreender. Sim, né? sim. Porque parece que ele usa uma retórica muito Robustado, profunda, né? robusto, Robusto. que às vezes alguém que vai ler ele pensa, nossa, mas por que tantas palavras difíceis? Mas quando você para estudar, né, para degustar essa carta, não simplesmente, né, querer ler correndo tudo, você começa a entender essa importância, né? Você começa a ter essa perspectiva sobre a eternidade e como o pastor mesmo falou, né, é um privilégio imenso, mas também uma responsabilidade imensa. É imenso. Então é uma carta sensacional. Eu me sinto muito privilegiado de estar aqui conversando com vocês, né? E cara, Deus tem grandes coisas para falar através desse podcast, através dessa conversa. Sim. Amém, amém. A gente falou dessa importância dessa carta preciosa que de fato é, e por onde que a gente pode começar, né? Qual que seria um primeiro passo para a gente startar esse panorama, né? Para a gente entender a importância da carta de Efésios, não só no contexto onde ela foi escrita para as pessoas que ela originalmente foi escrita, mas qual que é a importância para nós, em pleno século XXI, 2023, Como é que Elon Musk fazendo foguete. Onde se aplica, né? Isso, Efésios nesse contexto, né? Mas no povo que vai para Marte, como é que eles têm que viver, o estilo de vida. Brincadeiras à parte, logicamente, mas qual é a importância dessa carta para nós hoje, Rafa? Então, dentro do contexto que nós estamos vivendo, sempre há um argumento assim, né, de quem tá, a gente lê livros mais antigos, né, e a gente vê sempre algum autor dizendo assim, algum pregador, autor, mestre, falando assim, hoje nós vivemos um tempo difíceis com a igreja e tal, então sempre foi complicado, não foi difícil. Porém, entretanto, nós não podemos esquecer que a questão da identidade, ela é muito questionada. Às vezes, não somente o que você diz, mas quem está dizendo. E a identidade da igreja, ela é muito refutada. O que a igreja tem que ser? Então, existem muitas questões e debates hoje, por exemplo, a igreja tem que se envolver em política, sim ou não? A igreja tem que estar fazendo isso, sim ou não? A igreja não deveria estar fazendo isso, o comportamento da igreja não deveria ser esse? Então, sempre há uma questão, uma pergunta, as pessoas estão perguntando, o que é a igreja?
E a igreja em si, às vezes não sabe quem é a igreja. O que é a igreja? Às vezes pensa que é uma reunião de pessoas fazendo ali um culto, apenas celebrando, né? E se resume isso. E a igreja não se torna uma igreja missional, uma igreja para fora, uma igreja que causa impacto, uma igreja... Então, essa carta, para esse momento, eu acho importante para trazer respostas de quem é a igreja. Onde a igreja está? Quem nós somos? O Alessandro foi muito feliz quando falou assim, né? Nós, dessa perspectiva celestial, porque nós estamos hoje aqui, geograficamente, em Ponta Grossa, mas também estamos em Cristo. Então, onde é que a igreja está? Qual é a posição da igreja nisso tudo? Por isso que eu acho que essa carta... ela é carregada de tema. A gente estava conversando, né? Carregada de tema. É uma carta que fala muito sobre o Espírito Santo, além de outras que dá uma... mas essa que fala sobre selo e tudo comportamento, a obra do Espírito. Uma carta que fala sobre paternidade, fala sobre maternidade, fala sobre marido e mulher. Então, assim, é uma carta, 6 capítulos, mais prensada assim, né, rapaz? É concentrada, né? Ela é concentrada. Né? Então... a cada verso, você precisa gastar tempo ali num verso, que seja e extraindo e ruminando e palavra por palavra, examinando, né? Mas você entende por causa que eu disse que é parecido com Provérbios, cara? Porque parece que cada sentença ali, o que é que eu penso, né? A gente vai trabalhar essa questão do tema na próxima. Até o Alessandro falou também sobre a questão do não trata de problemas específicos, por isso que ela foi refutada em ser para Éfeso somente, ou não para toda aquela região, né? Por causa que as pessoas dizem assim, cara, então se é para Éfeso, por que não tem os problemas da igreja de Éfeso aí citados? Porque essa carta ela serve para ser circular, né? Então, assim, vendo essa perspectiva, eu vejo assim, ela é uma carta rápida, parece o Evangelho de Marcos, mas precisa de uma revelação. Que você precisa entender. Cara, o que Jesus fez por mim? Onde eu estava? No capítulo 2, versículo 1 diz, ele nos deu vida estando vós mortos. Já sei onde é que eu estava. Já sei quem eu sou e já sei para onde vou. Então, assim, você tem um questionamento do profeta, essa carta vai te responder. Lê essa carta e começa a fazer a lista, meu irmão, porque você sabe de onde veio. Sabe, sempre a pergunta não é essa da identidade? Quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou? Essa carta tem a resposta. Quem somos em Deus, de onde nós vimos? Vimos aonde? Tá aqui, ó. Predestinou foi nele. Ele olhou para ele assim, tá aqui, você tá em mim, né? Antes da fundação do mundo. Então, e agora para onde é que você vai? Onde é que você tá? Em mim. Onde é que você vai? Voltar para mim. Então, cara, aqui é o caminho pra gente entender a revelação da identidade, da nossa identidade. Não somente da igreja, mas também a nossa identidade em Deus. E se você tem curiosidade de saber qual é a tua identidade, qual é o papel da igreja? Qual é a identidade da igreja? Eu tenho certeza que você ficou curioso. Hoje, a gente só tá dando os chamariz. Hoje a gente só tá dando um gostinho na tua boca, despertando curiosidade para que você esteja conosco. A gente vai falar aqui, capítulo a capítulo, ensino após ensino, a gente vai destrinchar e sabemos que o tempo vai ser pouco, porque se a gente gastasse a nossa vida nessa carta, a gente ainda teria preciosidades, né? Mas fique com a gente nessas semanas que vai ser precioso. E aí, Alessandro, o que você tem a comentar? Então, né, até o pastor comentou algo muito pontual, né, nessa questão de que também, claro, que vai ser tratado futuramente, né, sobre a questão da refutação, que alguns querem, né, questionar a autoria de Paulo dessa carta, mas eu vejo assim, cara, né, é indispensável você ler essa carta e não estudar o contexto dela, né, mas quando você vai ler lá Atos 19, por exemplo, que você vê o que Éfeso experimentou em relação a um avivamento, né, a graça, o poder de Deus se manifestando a eles, cara, você entende o porquê da linguagem dessa carta. É como assim se Paulo tivesse apenas confirmando, né, trazendo um panorama realmente daquilo que eles já entendiam. Porque Paulo não simplesmente passou por Éfeso. Ele passou 2 anos ensinando na escola de Tirano, por exemplo, né? Ele gastou 3 anos, se eu não me engano, em Éfeso. Então, cara, é uma perspectiva extraordinária essa questão, né, da eleição, né? Até queria que o pastor compartilhasse um pouco mais sobre isso, porque, cara, falou de identidade, é indispensável falar de eleição, né? E até no sentido da própria palavra, né? Sim. Eu me titulo brasileiro, aliás, eu me titulo presidente, né? Você é eleito, você é escolhido, né? Então essa carta, ela traz essa ênfase, inclusive nessa carta ela traz o fundamento para que as pessoas possam entender essa escolha divina,
né? Essa obra divina, a obra completa da salvação, quando o homem diz assim, o que é que eu fiz para ganhar a salvação? Porque ela vai quebrar todo o mérito aqui. Aí vai revelar o desmérito que a gente tem disso tudo. Porque ela vai revelar aqui no capítulo 2 dizendo, e você foi salvo como? Qual o propósito que você foi salvo? Como é que você foi salvo? Ah, porque eu decidi um dia ir lá e tomar uma decisão de, filho, deixa eu te falar, essa obra foi feita por Cristo. O Espírito é o Senhor, que ilumina os seus olhos, até para você conhecer a sua herança, quem você é o Espírito que te revela. Então essa revelação vem do Cristo. Essa revelação vem do Espírito, vem de Deus. Essa obra é uma obra divina, é uma obra santa. Ela não é humana. O homem, cara, pode levar o cordeiro para cima, mas quem vai prover é Deus. Ele pode levar o filho lá para cima, pode levar o que ele for, mas o cordeiro é Deus que vai prover. Então essa eleição para mim, nessa carta, essa obra redentora, quando você termina de ler Efésios, estudar, você diz assim, foi o que eu fiz mesmo, hein? Foi a minha participação disso tudo. Eu acho esse Cume do Monte, até o que eu estava falando para vocês antes, que hoje de manhã eu me vi assim, porque, cara, você vai estudando, você é expositivo, você vai se preocupando, né, textual e tal, mas, de uma certa forma, é difícil não fazer alusão, ver alguma simbologia, ou fazer alguma aplicação. O próprio Paulo, em Gálatas, faz uma simbologia ali de H, né, então, de Sara. E eu estava pensando hoje, sabe, me perdoe, né? Mas assim, eu queria fazer uma comparação. O que para mim a festa significa, certo? Ela significa, para mim, como se fosse Jesus subir no Monte da Transfiguração, nos 3 primeiros capítulos. Você sabe, em Mateus 17, quando ele sobe ali no Monte da Transfiguração, revela a pessoa dele, vem a voz, o profeta, a lei, escutem ele, ouçam a ele, né? A ele vocês têm que ouvir. Aí você vê assim, aquela revelação, Pedro diz, Senhor, como seria bom construir aqui uma tenda, né? 3 tendas, vamos construir aqui para a gente ficar aqui que é bom. Desceu de lá e encontra o Gadareno. Cara, para mim essa é Efésios. Você sobe, tem uma grande revelação nos 3 primeiros capítulos, aí você, poxa, cara, é bom ser a igreja, é bom ser salvo, é bom estar em Cristo, é bom ser da família de Deus, aí você começa a valorizar esse lugar. Aí chega no capítulo 4, seja santo na sociedade, seja santo na igreja. Você desce lá pra Gadara, meu irmão, na vida, no cotidiano. Por isso que ela vai mexer na vida ordinária. Ela vai mexer essa revelação de que nós somos, de onde nós estamos, a nossa herança, nossos privilégios. Aí no capítulo 4 em diante, nossas responsabilidades. Como vai ter isso? Por isso que é uma carta de identidade. Até pra você saber assim, cara, o que é a igreja, como é que a igreja é composta? Tá aqui. Os ministérios. Como é que uma família tem que ser? Tá aqui, o pai, a mãe, o marido, a esposa. E mais o que, meu irmão? Como é que tem que ser um funcionário? Efésios tá aqui a resposta. Os servos sejam obedientes ao seu Senhor, como se fosse a Cristo. Então, o que você quer? Qual é a resposta que você quer? Para ser o quê? Então, é mais uma carta apesar de ter muito imperativo a partir do capítulo 4, é uma carta do ser. Quem você é? Quem você é em Cristo? Quem você é em casa, quem você é na igreja, quem você é na sociedade, quem é você nas regiões celestiais. Cara, a gente quer resposta para isso tudo, e aí vem um detalhe. Se você sabe quem você é, automaticamente você sabe qual é o que você tem que fazer. Qual é o seu comportamento. Qual é a sua conduta. É isso que a gente não pode esquecer. Eu sei quem eu sou, então quem eu sou vai expressar o que eu faço. Né? Então nada que eu faça vai me tornar, mas tudo que eu sou vai expressar no fazer, na execução disso, na vida cotidiana, na vida ordinária, né? Olhando essa importância para os dias de hoje, a gente tá falando de uma carta que não só ela, mas assim como outras e assim como o próprio ensinamento de Jesus, não pode ser só conhecimento. Não pode ser só doutrinária, não pode ser só ortodoxia. Mas Paulo, mais uma vez aqui em Éfeso, em Efésios, ele começa com doutrina, ele começa com ensino, mas chega uma hora que ele fala assim, portanto... A ética, agora a prática. Portanto, e eu acho que esse é um grande mal, né, nosso, que a gente não pode cair. A gente não pode cair nessa cilada de ter muito conhecimento, como que faz e tal, mas eu em si
ser como aquele tolo que Jesus aponta, que ouve as palavras e não as pratica, e é como alguém que constrói a sua casa sobre areia. É o que a gente fala, né, que é um ateu não, é um teólogo na mente e um ateu na prática, né? E essa carta, ela nos chama para uma prática, para uma vida. Assim, não basta saber, né? Mas a transformação, ela acontece na ortopraxia, né? Em você praticar aquilo que você aprendeu, né? É o equilíbrio, né? Não cortando, não sei, pastor, mas não. tipo... Porque igual a gente tava conversando anteriormente também a respeito que a gente é muito tendencioso, né? Sim. Então, cara, eu quando olho para essa carta eu vejo algo assim também, né? Se eu estiver errado me corrijam, mas eu vejo como se Deus ele colocasse um óculos na igreja e a partir dessa visão, dessa perspectiva, ela vai tratar os problemas da sua época. Então, por isso que Paulo, né, eu acredito que por isso que ele não fala sobre problemas específicos da igreja de Éfeso, porque ele estava ensinando eles, obviamente, por isso que ele fala, né, a igreja está sentada com Cristo, a partir desse lugar, a partir da perspectiva da eternidade, ela vai ter uma revelação, um conhecimento revelado para também trabalhar com o seu problemas atuais da sua época, da sua geração, porque nós como seres humanos temos muito disso, né? Querer ser tendencioso nas coisas, achar que Deus fechou o monopólio com a gente, que nós somos o dono da verdade. Exato, já começamos até a desrespeitar opiniões alheias e por aí vai, né? Então essa carta ela quebra muito esse paradigma, né? Quebra. Em relação a não ser tendencioso, né? É verdade. E interessante, o Alessandro falou agora, né? Ele deu uma ótica, um óculos para a igreja, né? Uma visão. Parece que ele faz assim, né? Vou mostrar para vocês quem é a igreja, e igreja, vou mostrar para vocês quem é o mundo. Vocês têm que agir. Como é que você tem que ser também? Como é que vocês têm que fazer? Então mostra, revela essa identidade, mas também revela como a igreja tem que expressar. Por isso que eu acho que essa carta ela é importante. A carta fala sobre comunhão. A carta fala sobre mesa, sobre relacionamentos, né? Sobre comunhão da igreja. A carta fala de respeito. A carta trata sobre vida, sobre ser cheio do Espírito. Então, assim, ela é tão prática sobre como se reunir. O que é que a gente pode ter numa reunião? O que a gente pode fazer? Vamos se reunir com salmos aqui, vamos começar. Então, é uma carta tão viva, cara, assim, que se a gente observar, né, a nossa ênfase hoje é a importância de estudar essa carta, né? Claro que a gente vai debruçar aqui um texto, vai observar também o seu contexto. Como ele falou, o Alessandro falou, quando você conhece, a gente começar a semana que vem, falar sobre datas, começar, pra você ver o contexto da época, você se familiarizar, estar dentro daquele lugar, daquele ambiente, você vai entender, cara, que essa carta, ela é muito forte, o impacto que ela causou. Até quando o evangelho chegou lá, você falou em Atos 19, quando o evangelho chegou, o impacto que isso causou em Éfeso. Só que assim, existe o avivamento e a reforma, né? O avivamento é aquele impacto, né? A reforma é a transformação completa, né? Então, houve um impacto. Vamos queimar, vamos acabar com essas bruxarias aqui, com essas feitiçarias. Vamos mudar, a gente tem que mudar. Só existe um Senhor, que ele é soberano. Ele está acima de Diana, né? Vamos dizer assim, né? Ele estava pensando sobre tudo isso. Tá regiões celestiais, vamos ter que fazer todo sacrifício para que alcançar esse benefício. Aí tem alguém que está acima. Então vamos servir a esse Deus aqui. E onde é que tem aqueles deuses que a gente tá abaixo? Eles não são mais tão importantes. Então, toda essa mudança de mentalidade, de culto, de pureza, porque uma cidade realmente que precisava de pureza, né, na área sexual, o próprio Paulo, quando vai instruir Timóteo, que também estava em Éfeso, né, as instruções olha, não cai nos prazeres, não, cuidado aí com as coisas, com o calor da tua mocidade aí, com essas coisas, porque ele sabia o contexto que Timóteo estava, não era fácil ser um pastor numa igreja, numa cidade como essa, totalmente influenciado com a mentalidade grega, gentílica, né, promiscuidade, cultos sexuais e etc, idolatria, então trouxe um impacto, ok, mas quando trouxe uma reforma, aí começou a agredir até o governo, porque quando era só religioso, cada um ia escolher o seu lado, quando começou a mexer, não vende mais isso, não, vamos vender mais isso aqui não, porque, mas o que mantém essa cidade? Eu digo para vocês, porque tem uma cidade no estado do Ceará, que ela vive do comércio
Muito, não somente disso, né? Ela, claro que hoje ela é bem desenvolvida, bem desenvolvida mesmo, mas muito da sua renda estava voltado ali para o turismo religioso, para o santo, para as imagens. Então imagina aí agora de repente chega um cara e diz, olha, essas imagens aqui, essas coisas aqui tem que tirar tudo. Esses livros aqui tem que parar de... Mexe na economia. Mexeu no tributo. Então ofende também o governo. Então essa carta aqui ela vai trazer uma reforma e ela vai trazer um impacto, né? Não de imediato, mas constante. O que vai sendo ensinado vai começando a trazer reforma. Você sabe assim, vamos conjecturar aqui, vamos pensar, né? Algo hipotético. Vamos pegar 10 famílias, não é hipotético porque hoje já existe, né? Os condomínios fechados aí de casa, né? Mas vamos pegar aí 30 famílias e colocar dentro daquele lugar, dentro de um lugar desse aí, e todo dia ensinar um princípio desse aqui, um valor desse aqui. O que vai sair lá de dentro? Que sociedade nós estamos formando lá? Como célula de transformação, de mudança. É isso aqui, é a igreja, cara. Igreja, onde tem essa reunião, essa reforma e causa um impacto. Vida diária, vida na vida, transformação. No trabalho, né? Eu não conheço muito bem a história, eu só vi uma alusão, assim, uma citação numa aula que a gente teve, mas que um ateu, acho que é francês, acho que ele era filósofo, se eu não me engano, sabe, assim, se alguém souber aí, comenta, né? Ele disse que quando ele pegava uma cadeira, ele conhecia quem era o crente que fazia aquela cadeira, se o cara era crente ou não. Aí ele disse, por quê? Aí ele pegava e virava a cadeira, colocava, aí mostrava, ó, os crentes, os cristãos, né? Eles fazem esse reforçozinho aqui, ó. Aí colocava, tem algumas pecinhas, alguns detalhes, acabamento que não apareciam, não era acabamento, na verdade, era na sua construção, reforçado, um parafuso bom, tipo assim, tá entendendo? Ele dizia que os crentes, os cristãos naquela época, na sua época, eles trabalhavam, faziam as coisas com mais perfeição. É porque entende essa vida de adoração integral, né? Integral. Não existe o momento de fazer algo santo e o momento de fazer algo secular, né? Então, quando você tem essa entendimento da tua identidade e que você foi chamado para fazer, existe um encargo que graciosamente Deus confiou para você fazer. E isso não tá onde você está dentro de 4 paredes que a gente chama de igreja. Isso está para uma sociedade, ser sal para um mundo que está em estado de apodrecimento, né? Exato. Então, cara, eu assim, por isso que eu vejo essa carta com precisão e a importância de estudar. A gente quer mudanças, mas a gente quer mudanças, às vezes, consultando outras fontes que não seja a fonte. A verdadeira fonte. Fonte não, cisternas. Qual foi o pecado que Jeremias trouxe ali, né, como profeta para o povo de Israel, né? Deus expôs para ele. 2 pecados vocês cometeram. Um, me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisterna que não retém águas. Nós queremos mudanças, mas não queremos consultar o lugar, a reforma onde está. O modelo de sociedade, o modelo realmente do céu celestial, como você falou, celestial, da mentalidade eterna, daqueles que vivem para a eternidade, com perspectiva eterna de governar com Cristo. Está aqui. Aqui tá na palavra. Por isso que a gente tem que... Eu acho assim, a proposta é a gente trazer cada versículo, explicar para as pessoas poderem entender, porque não é para a gente mostrar que a gente estudou Efésios. A gente quer ver uma reforma. A gente não quer ver mais pessoas aí fazendo 35 aulas de paternidade e chorando toda a aula, cara. Nós queremos ver as pessoas saírem da carpintaria realmente e entender. Porque o pai de Jesus na terra disse, onde é que você estava? Nós estávamos ali procurando. Ele disse, eu estava fazendo as coisas do meu pai. Isso é identidade, cara. Carpintaria ou sem carpintaria. Nós temos que tirar as pessoas da carpintaria hoje para elas entenderem o propósito eterno delas. Porque elas estão hoje ainda nesse dilema. Tenho que voltar para casa do meu pai, tenho que fazer o caminho de volta. Estava fazendo tanto caminho de volta, cara, que não sai mais de lá. Já se perde. Se perde, não entendeu que o caminho de volta, o que Jesus estava querendo mostrar no filho pródigo, era o Pai eterno, era o amor do Pai. O questionamento do Lucas capítulo 15 era por que ele estava comendo com o publicano. Eu vou explicar para vocês por quê. Aí explicou, cara. Então, para que nós estamos questionando, ai? É com Deus, a paternidade está em Deus. Quer sarar essas feridas? Vai para Deus, meu irmão. Amém. Quer curar essas mazelas? Tá aqui, ó. Né? Tem um filme que fala sobre paternidade, o cara tá no leito e tal, esqueci, a menina que corre e tal. Muito bom filme, cara, muito bom, da BV Filme, se eu não me engano.
E eu gostei do filme, da história do filme, do enredo e tudo. E o cara manda ela ler, o cara manda ela ler Efésios. Eu olhei assim, Efésios, cara. O cara foi tão preciso, já tinha estudado Efésios, e casou com o que eu disse, olha aí. O cara também, será que ele fez o método que eu fiz, hein, de estudo? Porque foi ver que ia fazer uma listagem de quantas afirmações tem de Deus acerca de quem eu sou. Por isso que é uma carta. E a gente tem que parar de parar de levar as pessoas para um lugar apenas num âmbito racional, apenas. Não que. Vocês vão me entender, né? Claro que a gente não vai não. Mas tirar as pessoas dessa perspectiva terrena apenas da vida. Nós somos, Paulo diz no capítulo 2, nós somos da família de Deus. Meu irmão, quando você estudar, vou estudar na próxima semana, a gente lançar o podcast sobre transfundo histórico, você, para alguém que veio de uma família estruturada, de um sistema familiar estruturado, ouvir isso, tá bom, eu já tenho uma família também muito boa, a minha família também é de Deus. Agora diz para um órfão daquela época, diz para um pedinte, diz para uma mulher que tinha um corpo dela ali, que era uma prostituta sexual, vamos dizer assim, uma cultual, vamos dizer para alguém que vivia no templo como sacerdotisa, como sacerdote daquele templo, de repente, perdoar, não tem família, não tem ninguém, vive para aquele Deus, consagrou a sua vida toda para servir aquele Deus ali, adiante, de repente chega alguém e diz assim, você é da família de Deus. Sou diferente, cara. Sou diferente. Por isso que a palavra eleição aqui, ela vai dar uma ênfase violenta. Porque assim, uma coisa é você nascer, por exemplo, eu vim numa família, eu não sou adotado, né? Mas eu digo, sempre que eu converso com alguém que é adotado, eu disse, cara, que privilégio, hein? O cara disse, como, cara? Eu queria estar com a minha família, né? Mas assim, não, olha o privilégio, cara. Escolheu amar, né? Alguém olhou pra você, dentro de muitos, disse, eu quero aquele. Eu tenho 3 filhos, a gente não escolhe. Vem, então vem, ó, é lindo. Pra nós tá com uma carinha tudo de joelhinho ali, tudo inchadinho. É lindo, a coisa mais bela do mundo. Depois, você vai amando, já amou, já tá amando. Mas se você olhar pra uma pessoa que foi adotada, cara, uma afirmação dessa é muito forte. Né? Ela olha assim e diz, eu te escolhi, eu quero você. Com as imperfeições, com os defeitos, com as suas limitações, com a sua história, seja o que for, eu quero você. Então eu sinto isso, sabe? Assim, eu vejo uma carta de inclusão, cara. De inclusão aqui na família. De inclusão na comunidade. A gente tem que entender o que é comunidade, cara. Que é a nossa comunidade de fé. Tem uma exposição até na internet, o Douglas falou algo sobre isso também. E uma coisa que me chamou a atenção, ele diz assim, ó. Aqui nessa carta de Efésios, mostra que nós somos a família do Pai. A família do Pai. Aqui, capítulo 2. No versículo 22, capítulo 2, mostra que nós somos o templo do Espírito. Né? Valeu, Thales. E no capítulo 5 aqui, né? No capítulo 4, capítulo 5, fala que nós somos o corpo do Filho. A noiva do Filho. Presta atenção. Pro Pai, nós somos da família, filhos. Pro Espírito, o templo. Na igreja, nós somos o templo. E pro Filho, nós somos o corpo. Aqui é a igreja. Agora, se a gente pega, por isso eu tô dizendo, que uma coisa que tu falou, Praia, que foi interessante, tu falou assim, se a gente fosse pegar cada sentença ali, cada trecho e estudar, vai pra cima. Pode ir. Agora pega só essas 3 verdades. Obrigado, Thales. Pega essas 3 verdades e estuda sobre elas. Sobre esse corpo. Porque já fala em Coríntios, já fala em Romanos. Sobre a noiva, sobre ser a noiva de Cristo. Então, cara, vai sobre ser o templo do Espírito. Fala em Coríntios também. Então, assim, essa carta tem muita coisa das outras escondida nelas. Cara, e é impressionante, né? Ouvindo você falar, assim, eu me lembrei e como o ser humano, ele é cíclico, né? Eu me lembrei da jornada de Juízes, por exemplo. Sim. Que a gente fica achando que é tão distante, né? Embora que na questão de tempo, dos anos, a escrita foi escrita muitos anos atrás. Sim. Mas como ela é uma carta tão real, tão presente, tão atual para os dias de hoje, né? Talvez o problema ele vai mudar de nome, mas ele vai permanecer ali, né? Para mim isso ficou muito ouvindo você falar dos problemas que eram problemas lá
Eles continuam. Continua, cara. Eles continuam assim como, né, os juízes ali, em juízes você percebe, né, o quanto era cíclico, eram Sim. de 40 em 40 anos, né, como eles eram libertos e retornavam, né, e, cara, me chamou muita atenção essa questão de como ela é atual para os dias de hoje, né. Ela protege, né? Ela protege a igreja a manter a sua identidade, sua firmeza, né? Ela protege a igreja a manter a sua santidade, sua sanidade mental, se vamos dizer, espiritual, né? Ela vai ensinando a igreja a viver isso aí. Ela, se ela fosse uma carta, podemos dizer assim, houve um efeito, um impacto naquela época, mas já foi. Não, ela ficou para sustentar. Para a igreja sempre lembrar. Vamos consultar aqui como é que é a igreja? Como é casamento? Qual a disposição que nós temos que ter? Tá aqui, ó. É interessante aquela parte que, se eu não me engano, no capítulo 5, né? Que Paulo, ele fala assim sobre que Cristo se entregou pela igreja para apresentar ela, né? Imaculada, gloriosa, sem mancha e sem ruga. E essa questão da ruga, o que é uma ruga num ser humano, né? Tá certo que nós todos estamos jovens aqui. Muito novo, eu não sei o que é isso. Mas quando você na faixa já de 40, né? Quando olha pro pastor, por exemplo, não, tô brincando. A gente vê uma pessoa, né, as marcas do tempo, né? Sim. Então, eu acredito que muito nessa perspectiva de que a igreja, ela tem a sua identidade, né, em Deus, né, que é a origem de tudo. E, cara, por mais que ela esteja inserida num contexto geográfico, num contexto temporal, né, que é o nosso tempo, por exemplo, a igreja de Ponta Grossa, ela tende a sofrer com as marcas desse tempo. Porém, não é isso que Deus chamou ela para ser, né? Essa identidade, ela precisa entender que por mais que ela esteja aqui, o padrão que Deus tem, a perspectiva que Deus tem é uma perspectiva celestial, né? Então, ela não pode sofrer esse dano desse tempo aqui, porque, cara, aí um vai linkando o outro, por isso que Paulo fala, né, que ainda que o homem exterior se corrompa, se desgaste, ou seja, sofra, né, com esse tempo, o homem interior se renova dia após dia. Então, por mais que a igreja, né, ela passe por problemas, né, na sua contemporaneidade, a identidade dela não é isso daqui. A identidade dela é celestial, né? Ela precisa entender esse padrão, esse lugar que ela tem assentado com Cristo nas alturas. Sim. E eu acho que também quebra até um paradigma que muito se vê hoje dos desigrejados, né, pastor? Exato, até pode falar um pouquinho sobre isso. Cara, assim, eu costumo dizer, né, porque ele faz aqui a analogia do corpo, né? E eu costumo dizer assim, membro amputado apodrece, né? Tem que estar ligado, né, cara? Tem que estar conectado. Tem que estar com a noiva. Não tem trabalho fora da igreja. Eu não falo nem somente de uma congregação. Claro que a exortação é congregar. Mas eu falo no sentido geral também da igreja. Porque, vamos pensar assim, né? Eu quero que vocês me ajudem também a pensar sobre isso. Né? E sobre, cara, às vezes uma igreja, ela tá contribuindo. Mas será que ela está conectada com o corpo também, uma congregação? Tá entendendo? Então, assim, a gente tem que entender que nós somos um corpo. E essa contribuição... É uma igreja invisível? Invisível. Ela está contribuindo com o corpo em si, com a obra, com a conexão completa, ela fazendo aquela partícula dela. E eu acho que é interessante essas cartas serem circular, porque acaba nivelando todo mundo e colocando todo mundo na mesma situação. Para mim, essa perspectiva é bom para mim. Porque diz assim, cara, vocês todos precisam aprender sobre isso. Então, não é, porque se fosse... Seria mais fácil até para a gente interpretar e pensar sobre o contexto. Por exemplo, olha, a igreja de Efésios, ela tinha um problema aqui com problema maridos e mulheres. Não. Aqui ele não está falando sobre vocês que são maridos aí, não. Falando uma ordem geral. Isso aqui é um princípio eterno, meu irmão. E ainda cita a lei aqui. Cita a lei várias vezes, porque é um princípio irrefutável, a questão moral. Então, eu vejo essa questão aí com bons olhos por conta disso, sabe, Alessandro? Assim, a igreja está naquele lugar, ela está sofrendo com a influência daquele lugar, ela está gerando, ela está entendendo quem ela é, né? Ela está entendendo quem ela é, as vestes dela realmente estão limpas, né? Dessa igreja, realmente ela está guardando sua coroa. Então, cara, tem muita coisa que a gente precisa pensar. Essa carta, ela tem essa importância, até de mostrar aqui um estilo de vida antes de Cristo e depois de Cristo.
né? Capítulo 4, ele diz, olha, você tem que despojar do velho homem. Não tem como você dizer assim, eu sou salvo pela fé, a graça, mediante a fé. Sim, filho, mas aqui diz que você despoje do velho homem. Então vive um estilo de vida de alguém que é celestial, do Sermão do Monte, né? Do perfil do Sermão do Monte. Então vive essa vida. Cuidado com as palavras. Eu acho interessante aqui, porque, cara, quando a gente for estudar o texto, a gente vai gastar mais tempo nisso, né? Mas e o Brian falou, toda sentença, né? Toda palavra que tem um impacto. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos. Nós temos a ideia de santo, pelo menos nossa cultura brasileira, que o santo é alguém que se tornaria santo depois de morrer, com provação de milagre, canonizado. Ser chamado de santo, e aí santo? Aí, né, eu sou santo, os caras não mais religiosos. Não, eu sou santo, só o Senhor. Já acende a aleluia. Então os caras não entendem que essa carta é endereçada a um público. Existe um público aqui para ouvir. Aos santos que vivem em Éfeso. Quem são esses? O que é ser santo? Ser separado, que é a definição gospel, né? Que a gente gosta curta, né? Cara, popular, é a ausência de pecado, um prato de justiça. E no capítulo 4, Paulo já mostra que é ser santo. Não fale palavras torpes. Fala o que é agradável, que é causa edificação. Não roube, trabalhe e doe. Ausência de pecado com prato de justiça. Ser separado e não cometer pecado e a prato de justiça. Quais são as vestes dessa noiva? As vestes dessa noiva. Capítulo 19 de Apocalipse. Versículo 6, se eu não me engano, capítulo 19 diz que as vestes dessa noiva são seus atos de justiça. Cadê a igreja? Tito, nós estávamos conversando sobre Tito semana passada. Padrão de boas obras. Paulo diz no final da carta de Tito que os nossos se destaquem na prática das boas obras. Então, cara, cadê essa igreja? Cadê essa expressão? Por isso que a linguagem, quando a gente fala assim, a igreja tem que ser missional, o pessoal diz missional. Então a igreja tem que ser missionária. Não, não é missionária, ela tem que ser missional. Ela tem que saber a identidade dela e ela saber a responsabilidade dela onde ela está. Não é a igreja, tem que enviar então lá para a África, no nosso caso, né, para a Europa, para o Oriente Médio. Não. Estou falando da igreja no lugar onde ela está. A partir daí, vai ser uma expressão do que ela já vive. Entendeu? Então, por isso que eu acredito que é relevante naquele ponto que você levantou, aquela bola que você levantou, Brian, sobre a identidade da igreja. E hoje de manhã até eu tava lendo um pouquinho Efésios e tinha deixado a minha Bíblia na igreja. Eu li numa revista e corrigida. Rapaz. Mais antiga a minha, então, hein? É mais antiga a minha. Eu acho que é. Rapaz, eu tava levando um banho justamente por causa das palavras, mais rebuscado e tudo mais. Mas algo que me chamou a atenção ali, e aí eu fui fazer uma breve pesquisa, assim, a quantidade de vezes que Paulo, ele usa a expressão para quê? Ou para. Mostrando o propósito, o resultado. Propósito, né? Porque aí fala justamente dessa questão de uma identidade, de uma função, né? Isso. Que Cristo, ele escolheu fazer a sua obra através da igreja. Foi uma escolha dele fazer isso através de nós. Então, tudo que ele ensina é um propósito para que sejamos como ele deseja que nós sejamos. Não revela apenas um lugar, né? É um objetivo. Deus é intencional. Então nós que ficamos nesse romantismo, mas Deus é intencional, meu irmão. Deus me escolheu para... Lá em Pedro 2,9. Nós somos nação santa, povo eleito. Israel caiu nessa. Nós somos nação santa, povo eleito. Vamos ficar aqui fazendo culto aqui. A terra é nossa. Não. Israel 42. Israel é luz para as nações. Então seja luz para as nações. A gente não pode cair nessa. Nós somos, sim. Nos puxa muito para a responsabilidade, né? Então, igual o pastor comentou, eu achei muito interessante essa questão do equilíbrio, né? Que essa carta traz, né? Ela, tipo, não... É para todo mundo. Qualquer um que for ler vai se aplicar em alguma coisa aí. Sim. Então, pro teólogo que fica muito na teoria, essa carta vai gritar, olha, cuida da prática. Vamos ser mais ativo na prática. E para quem fica muito no misticismo,
Você precisa de fundamento, você precisa de se embasar em algumas coisas. Então, cara, é uma carta sensacional, né? Realmente, cara, deixa a gente... Cara, o Alessandro falou uma coisa interessante, porque é uma carta que fala sobre batalha espiritual. Nós vamos entrar isso quando tiver no texto, né? Cara, isso vai quebrar muito conceito, porque vamos pensar aqui, né? A gente vai, quando for pro texto, a gente vai debruçar e vamos pensar mais sobre isso. Mas Paulo sentado aqui na prisão, olha para um soldado, olha para a armadura, na NVI, no estudo, naquela comentário da NVI, ele fala interessante, né? Ele fala, Paulo tá olhando aqui, olha pro soldado e diz, ele tem que ser uma pessoa em Cristo. Assim ela tem que ser. E as pessoas levam isso só questões. Nós precisamos, se eu me dar o capacete, assim, cara, olha do que é feito esse capacete. Do que é feito essa sandália. Do que é feita essa couraça. Do que é o escudo. Do que é a espada. Vai dando uma olhada no cinto. Então, esse é um estilo de vida. E é curioso como isso parece que ele até corre o risco, muitas vezes, de entrar num sincretismo religioso. Violento. Porque você dá mais ênfase nas peças dessa armadura. O estereótipo. Do que o que ela representa. Então, gente, quantas vezes eu mesmo, quando eu era mais novo, assim, o ensinamento de você, tipo assim, ter o ato profético de você colocar um capacete. Sim. Ter um ato profético de você colocar a couraça. Pronto. Tô armado. Tô armado. Mas tô armado do quê? Não sei. Eu fiz uma simpatia gospel aqui. De uma fé de quê? De que tem alguma coisa me revestindo, ou de uma mentalidade, de um coração, de um caminhar, de uma defesa e de um ataque. De que eu tô armado? Aqui não tá falando de você ficar parado como um sentinela apenas. Tá falando de você ficar em posicionamento de guerra. Em toda oração. Isso. Por isso que... É a permanência, né? Novamente ali ele vai falar, acho que umas 3 vezes, né? Mais uma vez eu digo. Permaneça. Então, tá aí, ó. Saímos na questão... Nós estamos vendo a questão espiritual, porque tem a parte mística dessa carta. Sim. Fala sobre potestade, principado, nossa luta, essa guerra espiritual, mas também fala de uma mentalidade apostólica, de um perfil, né, de um posicionamento apostólico também, né, de uma mentalidade de um cristão, vou dizer assim para ficar fácil para a linguagem para todos. Mas ela fica nesse lugar para mostrar como é que o cristão tem que estar. É uma carta que trabalha sobre devoção, sobre caráter, sobre vida com Deus, a importância da palavra. Aqui, rapidamente, pela armadura, você vai ver, né? Capacidade da salvação, a salvação vem através de Cristo, que é a palavra. O laço da justiça, justiça é o que é certo, através da palavra, que a gente sabe. Se da verdade, a verdade é a palavra. E é curioso o capacete, né? Mente, né? Mente. Lá está. Onde ele está. E aí, assim, você pensa, como você é, nossa, cara, como você pensa, você é, né? O que o provérbio diz isso? O que você pensa, é 23, né, se não me engano, o que você pensa, você é um salvo. Tá protegido. Cara, quando alguém vier com alguma coisa, outra coisa, interferências, conceitos, filosofia, ideologia, você tem que saber quem você é, cara. Você não esqueça disso, não. Isso muda o seu estilo de vida. Coração. Guardar sua vida, sua devoção, sua vida em Deus, amar sobre todas as coisas. Então, cara, o cinturão da verdade é curioso porque o cinturão, ele prende outras coisas na armadura, né? Sim. Então, o cinturão, ele prende a couraça, mas ele é o suporte da espada. Então, a verdade... Da estrutura, né? Você vê que os caras vai pegar peso, eles tem uma cinta. O cinturão também te dá estrutura, até pra você não se debruçar, porque ele era firme, né, cara? E qual que é essa estrutura do crente, né? A verdade. Cara, nossa vida, ela precisa ser uma vida pautada na verdade. Exato. Cara... É quase que uma linguagem lúdica que Paulo usa, né? Exato, porque ele vai tratando nos outros capítulos, em questão do pensamento, no capítulo 2 ele fala, né? Sim. Vocês andavam segundo o pensamento de vocês, mas agora Sim. Deus transforma a mentalidade, né? Era muito doido. E eu tava pensando assim até nessa questão da
suficiência de Cristo, né? Porque é curioso, cara, porque quando Paulo, ele vai dar o exemplo lá sobre marido e esposa, na verdade ele tá apontando pra Cristo. Falou, gente, ó, O modelo? olha pra Cristo. Porque se você olhar pra Cristo, você vai ser um bom marido, você vai ser uma boa esposa, você vai ser um bom filho, você vai ser um bom servo, você vai ser um bom patrão. Olhe pra Cristo, que Cristo, ele é a resposta para os anseios da sociedade, da humanidade, da identidade, ele é a resposta pra tudo. Exato. E detalhe, né? Você não tá olhando pra um Cristo morto histórico. Exato. Você vai olhar pra um Cristo vivo, É. que agiu tanto naquela época e que ainda age. Não, e o cara, é interessante, você falou, linkando com o que ele falou aqui no capítulo 6, ó Senhor, trate bem o servo de vocês. Não esqueça que vocês têm um Senhor, não, também. É o Cristo vivo. O Cristo que tá aqui, você serve esse Cristo. Ele tá revelando sua pessoa. Cara, são dois livros pra mim que mexem muito comigo. O Evangelho de João, né? Eu tive o privilégio de dar aula de Romanos, é uma carta extraordinária, ok. Sem dúvida. Eu acho que toda a Bíblia, né? Quando você vai ver o valor de cada livro. Mas eu queria dar ênfase hoje aqui na personalidade de Cristo, né? Na personalidade, por exemplo, Colossenses traz um pouco de quem Cristo é, né? Na obra da redenção, né? O cabeça, né? Mas, por exemplo, o Evangelho de João me dá para mim, mexe muito comigo, né? Nesse aspecto. E a carta de Efésios, por causa disso. Porque mostra o Cristo. Olha a preocupação de Paulo, cara. Nossa. Vou escrever 3 cartas aqui, né? 3 destinos. Só que elas são circulares. Por que eu acho que elas são circulares? Porque elas estão na nossa mão hoje. Cadê de Tessalônica? Então, não vou nem entrar no mérito, mas vamos lá. Vou revelar quem é Cristo. Aqui, Colossenses. Vou revelar quem é a igreja. Vou revelar aqui um pouquinho como é o cristão. Porque Filipenses mostra esse coração também. Como é que a gente tem que estar. Indo ao outro e tudo. Então, assim, eu amo essas cartas, essas que estão aqui pertinho, que estão na mesma data ali, né? 64 e tal, por causa do contexto que ele estava. Prisão, reflexão. Porque eu sei, Alessandro, você tirou férias agora do trabalho, você sabe o que é, como precioso as férias. Como é bom refletir, como é bom silenciar, como é bom o sabático, né? Vamos dizer assim, como é bom o descanso, a contemplação, o quanto isso faz bem pra gente, cara. O quanto eu vejo um Paulo ativo, pregando, e estando ali, cidade, Trode, Derbe, Listra, Icônio, Perge, aí vai pra Corinto, o cara andando tudo ali, poxa, cara, evidência de um ministério. Só que aí quando eu vejo o cara preso, fundamento de um ministério. Porque o cara pensa assim, é que eu estou. Tô preso, o evangelho tá não, viu? O cara usava, potencializava, otimizava aquilo dali, ressignificava, vamos dizer, né? Para ser um lugar. Então, Paulo sentou e escreveu. Pensou, ponderou. Ô, Brian, quando você vai ministrar uma palavra, Alessandro, você vai ministrar uma palavra, vai dar uma aula, você pensa, você revê o conteúdo, você examina se tem as fontes. Você vai mexendo ali na estrutura, muitas vezes, vai ponderando se é viável falar aquilo ou não. Vai entendendo em Deus também, se é para aquele lugar, para aquele ambiente, para aquele momento. A gente não pode desconsiderar esse ambiente da carta, cara. Onde é que esse cara estava? O que é que ele estava pensando? Quem estava lá nessa igreja? Então, isso aí eu acho que na semana que vem, né, a gente vai ter o privilégio, né, se Deus permitindo, de poder trazer justamente esse ambiente de cadeia, a época, a política, as religiões, a cidade, a economia, tudo isso, cara, parece que, mas isso não tá aqui, mas é o pano de fundo que vai fazer você entender, por isso essa verdade. Aí, e o mais interessante é que você vai pegar a sua vida agora, pega a igreja, pega a cidade que você vive, pega o ambiente que nós estamos, pega a política que nós estamos, mas assim, cara, a igreja precisa voltar. Eu preciso voltar a viver como um cristão. Por isso que eu vejo valor nesse estudo que nós vamos fazer. Isso tudo ajuda para os pontos de contato que Paulo sempre buscava, né? Paulo sempre buscava os pontos de contato. E ocasião como essa, ele vai olhar uma realidade
Que ele tá vendo qual que é a realidade econômica, Sim. a realidade social das pessoas, a questão de justiça, enfim. Uhum. Ele vai olhar toda a realidade e vai contextualizar para o evangelho, né? Para algo que transforma para Ele fala no capítulo 4, né? Você trabalha fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir o necessitado. Então o cara já tá resolvendo problema social ali, cara. É. Resolvendo problema social. Trabalha, mas para que você possa acudir, cuidar, você possa... Comentar na tua versão aí, 4:28, Brian. Ó, 4:28. 4:28. Tá entendendo assim? O cara preocupado ali com... Ó, diz assim: quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Uma expressão da igreja. Mas uma expressão dela agora. Agora vocês, ó. Não é trabalho, fique rico, prospere. Agora trabalhe, olha, e mostre que agora você é um cara bem, que você tá bem. Não, trabalhe com honestidade e haja com generosidade. E uma outra coisa que eu tava pensando, né, Rafa? Como é uma carta essencial, embora que a gente não vive ou não deveria mais viver numa uma questão de clero e leigo, né? Do pastor e o membro comum. Não, todos somos sacerdotes, todos somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Mas hoje nós temos, né, pessoas que têm cargos e exercem sacerdócio na igreja local e tudo mais. Mas essa carta ela é importante tanto para um membro que não necessariamente é um pastor ou um líder, mas também para o pastor, para o líder. Por que eu digo isso? Porque eu digo, essa carta ela fala sobre a questão da unidade também, né? E no que está fundamentada a nossa unidade? Ela é falsa ou verdadeira? Ela né? é falsa, ela é verdadeira. É de serviços, né? Ela é de serviços ou ela é em Cristo? Exato. O que ofende essa unidade? Mas essa unidade ela tá me ofendendo por causa de pensamentos humanos meus ou por causa que ela tá ferindo a unidade bíblica, né? Como seria hoje a igreja global de Jesus Cristo na Terra se ela entendesse o que é que nos une e o que não é essencial? Sim. E que a gente tem que se tolerar. Sim. Cara, isso é muito extraordinário, porque quando se fala de unidade, as pessoas confundem muito, muito com uniformidade. E o maior problema é esse, porque a gente sempre quer, e é difícil, cara, a gente trabalhar com pessoas, né, a gente com essa dinâmica de base e de igrejas diferentes, né, a gente chega numa igreja, é a paz do Senhor, a outra é a graça e a paz, a outra é só boa noite, a outra é a paz seja convosco. Aí você vai entendendo essa diversidade que são mínimas, né, e às vezes as pessoas querem enquadrar do mínimo ao máximo, a teologia, né, de algumas áreas, alguns pontos que não são claros, né, há centenas de anos não são claros, para que possa ser defendido com tanta veemência e possa colocar em xeque a revelação de Cristo. Porém, entretanto, quando a gente quer essa uniformidade, a gente aborta, a gente neutraliza, a gente enquadra, né, o evangelho, as pessoas no nosso sistema, nossa maneira de pensar. Eu creio na perspectiva de unidade quando você sabe quem você é. Você é dedo? Então fica aí. Tá bom? Nenhum som, você vai poder até, talvez, sentir a vibração, mas não vai poder discernir e ouvir. Então, deixa o ouvido no lugar dele, quando você entende. Por isso que, olhando essa perspectiva, e Paulo, quando vai falar sobre isso, sobre corpo e tal, unidade, já de imediato ali já vai, né, já vai vendo ali, indo para a igreja, né, pro corpo. Quando você entende quem você é também dentro da igreja, essa carta te ajuda a entender. Quando você entende quem você é dentro da igreja, separa, cara. A gente sabe hoje, eu vou falar coisas que vamos baixar um pouquinho o nível aqui, mas de coisas medíocres, como disputas, como facções, coisas... Partidarismo, sabe? Que são totalmente contra aquilo que Paulo, a ênfase que Paulo está dando. Cara, você sabe quem é você em Cristo, faça a partir daí, sabe quem é a igreja, sabe quem você é na igreja, sabe sua função, faça só a sua parte aí, cara, com excelência, para que cause crescimento, para que dê liga. Agora não quer que todo mundo seja como você. E o difícil é lidar com o diferente, cara. Não é fácil para mim sentar com um pastor.
não é fácil sentar comigo com um evangelista, não é fácil sentar com um profeta, sei lá, seja quem for, não é fácil. Porque cada um tem uma perspectiva. Mas se a gente tentar entender assim, cara, isso aqui, cada conselho desse, cada visão dessa é a igreja. Como é que nós vamos unir isso aqui? Como é que isso aqui vai ficar claro pra gente? Como é que a gente pode montar isso aqui de uma forma que traz crescimento aos santos? A igreja. Por isso que a gente precisa entender, cara. Que é realmente a unidade. Eu gosto de uma frase do... Quem disse ela foi o Richard Baxter, mas ele não sei se é dele, né? Mas ele fala que nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, tolerância. E em tudo, amor ou caridade, né? Sim. E entender o que é essencial, cara, isso é muito importante. Eu acho que assim, quando a gente tá falando de uma igreja local, Sim. é muito importante a gente estabelecer não estabelecer, mas a gente definir. Baseado na cultura. Exatamente. Onde ela está inserida, os cuidados. Exatamente, cara. No que nós acreditamos. Sim. Eu acho muito importante no que nós acreditamos. Uhum. Mas, como eu já... Você fala, né? Sim, exatamente. Okay. Nos fundamentos. Cara, nós acreditamos nisso. Coisas que às vezes vai ser diferente de uma outra igreja, né? Mas é uma questão interpretativa, não é uma questão salvífica, né? Só que o que acontece? A gente ter isso como igreja local, eu ouvi um exemplo que é você construir cercas, né? Então você, como uma igreja local, construa cercas. Mas essa cerca, ela precisa ser baixa. Ela não precisa ser alta. Ela não pode ser alta. Porque você precisa enxergar que existem vizinhos que são diferentes do que você, mas aquilo não nos separa daquilo que é essencial, né, cara? Sim, exatamente. E eu acho que isso é até importante, o conhecimento da doutrina, de certa forma. Cara, eu não acredito nisso, mas eu conheço, por quê? Porque se eu tô numa mesa com irmãos de outras igrejas, cara, quais são os assuntos que não vão ajudar na comunhão? Cara, não adianta a gente ficar levantando ponto que a gente discorda. Mas é importante a gente saber, porque às vezes a ignorância... Nossa, eu nem sabia que o outro pensava diferente, né? Pois é, mas na ignorância às vezes você acaba... Mas aí você não tem uma raiz de orgulho? De dar razão, o Alessandro falou, tá certo, de ter a opinião, de ter detentor da revelação, que são mínimas. Ó, nós, eu ouso dizer, eu não quero cair na posição de ter uma solução, uma chave, uma leitura, um diagnóstico da igreja, mas eu ouso dizer, baseado naquilo que a gente tem vivido, né, em missões e etc., que nós gastamos mais tempo, o Leonardo Review chama isso de rato, que são distrações. Nas distrações bobas e pequenas, certo? O rato, cara, ele pode vir ali, se você guardar tudo na vasilha, tudo tampadinho, ele vai até vasculhar, certo? Né? Até que tem uns ratos meio ninja aí, né? Mas você tem a proteção devida ali, né? Você consegue, mas ele te causa perturbação, cara. Ele te distrai. Ele fica ali te distraindo, você fica preocupado excessivamente, às vezes, com um destino desse tamanho. Por que eu tô usando essa analogia? Às vezes nós estamos discutindo, preocupados com coisinhas pequenas. Achando que isso vai comprometer o todo. Cara, se você está protegido dentro da doutrina, do fundamento, não vai comprometer o todo. As pessoas sabem quem elas são em Cristo. Sabem o que Cristo fez por elas. Sabem quem elas são no Senhor. Sabem onde elas vão. Como elas têm que agir. O que elas têm que fazer. Às vezes a gente fica preocupado mais em refutar. Ser um apologeta. Olha, eu vou dizer para a própria igreja de Éfeso. Vou dizer para a própria igreja de Éfeso o que o Cristo falou para ela em Apocalipse. Vocês defenderam muito bem. Bateram os Nicolaí e tal. Vocês são os apologetas daqui. Cara, vocês são violentos demais. Só que eu tenho uma coisa contra ti. E que você, por favor, voltasse ao primeiro amor. Cara, pra quem ele tá falando isso? Pra igreja de Éfeso, do futuro. De anos depois. De que ela estava muito bom nos fundamentos, refutando, combatendo, brigando, defendendo a fé, não aceitando algumas coisas, só que perdeu o essencial, o fundamental. Doutrina e devoção. Devoção. E detalhe, né? Quando você para analisar essa questão que eles deixaram, primeiro amor,
Tem muita pessoa que tem aquela ideia errônea a respeito disso, de que, o primeiro amor acaba, o primeiro amor vai baixando. Acha que é o primeiro amor como você converteu. Isso. Faz associação à chama do começo, do início do novo nascimento. Mas não tem aquela isso, paixão, né? Tipo, digamos assim, Sim. né? Então, e é interessante que no grego essa palavra, ela se refere a vocês abandonaram, vocês mandaram embora. Mandaram embora. Então, cara, isso não é louco. o primeiro no sentido de vir em primeiro, cronologicamente do tempo, não. É o primeiro de valor. É o primeiro de princípio. O primeiro amor é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar até mais do que a lei. Porque você vê o fariseu, ele amava a lei. A pergunta é, amava a Deus sobre todas as coisas? Eles eram tão zelosos da lei que ampliaram a lei, modernizaram, porque você vê eles pegando depois da Babilônia, principalmente, né? Eles pegam uma parte da lei e pegam uma parte do Talmud e vai linkando ali, duas partes da lei separadas e vai linkando. Vai fazendo links ali, isso a gente fala em outro momento aí sobre o Sermão do Monte, né? Mas vai fazendo links, porque eles queriam acrescentar, deixar mais robusta, deixar ela mais interpretativa, mais, né, o entendimento, né, com outros livros ali, né, com auxiliar. Porém, entretanto, quando ele via o perdido, quando ele via o ferido na rua, quando ele via o caído, ele não conseguia exercer. Eles viram Cristo, né? A gente leu aquele texto de Atos 13:26, quando Paulo está pregando no Sinédrio, né, sua primeira viagem missionária ali, pregando no Sinédrio, todo mundo queria ouvir Paulo, né, discípulo de Gamaliel, um cara zeloso. E Paulo vai dizer assim, irmãos, vós, né, e as autoridades que prenderam Jesus, não sabendo que a Escritura falava dele, a Escritura que a gente lê todo sábado não falava dele. Tá bom, Pilatos não sabia, porque Pilatos não lê todo sábado, mas os fariseus sabiam, os escribas sabiam, os saduceus sabiam que ele viria, que o profeta, que Moisés falou, que o Deus propriamente falou, que vinha um que esmagar. Todas essas profecias, as 333, se eu não me engano ali, figuras, alusões e citações sobre Cristo, as sombras de Cristo como tabernáculo, etc., sabia que ele viria. E que ele viria com aquelas características. E ele não seria, né, um revolucionário, porque eles queriam um revolucionário. Eles liam tanto, quando viram Cristo e disseram, não, isso aí não é o que a gente desenhou na nossa cabeça. Cadê a coroa de Davi? Por que Herodes está aqui ainda? Por que Pilatos está aqui ainda? Por que César ainda está aqui? Se ele chegou para destruir com a pedra jogada, por que ele não destruiu e acabou com esse reinado todo? Que Cristo é esse? É um Cristo que veio libertar o homem da outra escravidão. Não de Roma, mas da escravidão interior do pecado, né? Então, cara, eu acho assim, né? Eu acho que nos traz de volta, sabe? Estudar Efésios. Nos traz de volta. Acho que quem volta para o primeiro amor somos nós, né? Para amar a Deus sobre todas as coisas. Essa questão da reflexão é muito interessante, né, pastor? Porque, cara, o quanto a gente precisa amadurecer, né? E esse é um processo gradativo, né? Não é pronto, né? Então se tem a revelação de algo glorioso. Mas quando você olha para si, né? A partir dessa ótica, você fala, cara, tem muito a se fazer. E a questão da unidade do corpo, né, cara? O quanto nós precisamos voltar, né? Entender isso, porque, cara, olha para o nosso contexto hoje. Hoje você tem a igreja, a denominação A, denominação B, C, D, E, o alfabeto inteiro já. Aí eu vou naquela ali porque eu me sinto bem ali. Agora nós tivemos uma aula da base sobre temor do Senhor. Cara, como me constrangeu essa aula com o pastor lá, o Darlan. Meu Deus, cara. Como me constrangeu nessa questão de você entender, respeitar a diferença do outro, né? Você saber que nem todo mundo vai ser mão, nem todo mundo vai ser pé, nem todo mundo vai ser olho, né? E nem por causa não é porque nós somos diferentes que nós precisamos cada um abrir uma denominação. Sim. Né? Cada um se fechar no seu partidário, né? No seu partidarismo. Cara, é entender a unidade do corpo. E eu, ano passado eu fiz uma cirurgia no joelho. E, cara, desativou toda a musculatura do quadríceps. Mas quem mais estava sofrendo era a minha perna esquerda. Sim. Por quê? Porque ela estava ficando sobrecarregada.
Então, quando Paulo fala, né, sobre a questão do corpo, eu comecei a entender isso de forma Deus gritando comigo. Uau. Porque, né, embora... Então, eu precisei dar uma atenção a mais para minha perna direita, né, o fortalecimento do quadríceps, porque senão eu ia arrebentar com a minha perna esquerda. Uhum. Por mais que ela se achasse forte, Sim. madura, ela precisava ter a humildade de ajudar a outra. Uau. Então, tipo, como igreja, a gente precisa ser manso e humilde como Jesus, de entender que o outro é diferente e que ele também precisa ser fortalecido e que nesse processo ele também vai me fortalecer e vai preservar aquilo que eu carrego, né? Sim. Deus não fechou monopólio com ninguém. Cada um carrega um pedaço, um fragmento que junto formamos esse corpo que é a igreja. Quando se entende isso, causa crescimento e edificação pro próximo. Uau, muito O corpo forte. completo, cara. Essa honra, esse ambiente de honra, né? Honra, a gente às vezes tá ligado mais na hierarquia, a hierarquia do que o lugar, né? Porque quando você honra, por exemplo, acho que foi o Marcelo pregou no domingo na igreja, né? Eu não tava, Isso. mas eu ouvi falar, você me falou, e o Marcelo falou sobre Naamã teve que honrar 3 pessoas que ele não queria honrar. Ele queria honrar uma pessoa, que era alguém que poderia dar alguma coisa pra ele, profeta. Mas ele teve que honrar, porque honra é ouvir. Ele teve que honrar a empregada da casa dele. Uma menina que estava lá, escrava, possivelmente escrava ali, né? Escrava de guerra e tudo, né? Sim. Uma menina da casa dele teve que ouvir o servo do profeta. Teve que honrar também aquilo ali. Chegou lá no Rio, teve que honrar também o servo dele. Né? Os 3 servos, né, Thales? Os 3 servos. Cara, honrar é ouvir. E às vezes a gente que acha que tem que honrar alguém que está sempre acima, porque a gente coloca essa escala. Quando a gente entende que um tem salmos, outros tem cânticos, outro tem... Cara, cada um tem alguma coisa aqui, você começa a honrar. É por isso que mesa pra mim é um ambiente, não somente fisicamente ou de uma forma figurada, mas literalmente, assim, né? Dizendo assim, literalmente, né? Estar perto, estar junto, conversar. Cara, quantas porções a gente não, já depositou aqui? Quantas coisas a gente não tem um e o outro que aprendeu com o Senhor? O quanto a gente cresceu aqui? Quanto a gente não já lapidou, que a gente já aprendeu? Que a gente já, coisas que a gente... Óticas, coisas que vocês não viram, que eu vi. Coisas que eu nunca nem percebi. Vocês falaram agora. Tem hora que vocês falaram coisas aí que eu disse, poxa, cara... Eu tô lendo o mesmo livro, deixa eu abrir aqui Efésios. Quando é mesmo... Corpo, cara, eu acho lindo isso do corpo. Não, eu tenho muito medo quando a gente tudo se concentra numa pessoa, tudo se concentra num lugar, eu tenho muito medo disso, porque a glória dele ele não divide. Cara. Então essa carta ela traz esse fundamento, né, de que nós somos também um corpo e temos que ser bem ajustado, bem ligado, né, para ter um crescimento. Lembra aquele cântico, né? Uma família, né? Sim. Bem ajustado, totalmente verdade. ligados, né? Unidos, vivendo em amor. Tá aqui, ó. Uma família, tá aqui. Então, Um corpo. um corpo. E família. Mas Efésios fala que nós somos uma família. Família a gente briga, cara. Mas aí sabe qual é o problema? Muitas vezes, briguei. Vou deixar. O cara deixa de ser membro daquela igreja. Eu quero te dizer uma coisa, hein? Você não consegue deixar de ser membro da família, não. Ontem eu ouvi o pastor João Marcos falar uma coisa interessante. Ele disse, de filho não se divorcia, né? Filho não tem divórcio, não. Filho é filho. Então, se a gente tiver essa mesma identidade, esse mesmo pensamento como igreja, olhando a igreja, vou sair, tem problema. Cara, eu não vou. Tem problema, vamos ficar, vamos resolver. É minha casa. Exceto quando eu for enviado. Quando chegar o tempo da emancipação, do envio, cara, agora é hora de expandir, de ir para outro lugar, influenciar. Vai lá. Agora sair brigado. Por isso que essa carta me ajuda a pensar assim, cara, eu também sou família. Eu não posso sair rachando aí com todo mundo aí, quebrando. Fico muito triste, cara. Uma das coisas que mais me entristece é... Eu não gosto de despedir alguém. Se fala, cara, é difícil pra mim conviver com isso. E a gente, na caminhada, é inevitável. Mas é difícil. Sabe, não ter o contato, ter a honra, o respeito. É difícil. Eu gosto de estudar isso aqui, sobre igreja, né? Porque às vezes, eu volto a dizer, não é somente uma congregação, é uma igreja. Não é o prédio.
É o que nós estamos vivendo como corpo. Tira o prédio. Eu costumo dizer, né? Tira o culto. Tira o culto e vê o que é que sobra da igreja. Na pandemia revelou quem era igreja e quem não era, cara. Muitas coisas. Tem que ter o culto? Não, tem que ter a vida. Isso aí. Vai ser bom pra nós estudar Efésios, hein? É uma coisa que eu acho que seria interessante, embora que a gente já abordou, mas seria Sim. interessante a gente só fazer essa observação, né? Você ter um foco, né, toda essa carta, mas sobre uma interpretação da paternidade. Sim. E uma observação que você fez, que eu queria que você compartilhasse, é essa conclusão por conta da repetição Sim. da palavra pai, Pai. né? É assim, como eu tinha falado pra vocês, né, aí, antes da gente começar o podcast, a gente vai ver Deus revelando seu caráter, seus atributos em livros da Bíblia. Por exemplo, a gente vê ali, tipo, em um livro, o Senhor, o Senhor, o Senhor, né? E outro livro, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos. Tem outro, o Deus. Então, assim, claro, no literal a gente vai ver Adonai, tá? A gente vai ver a palavra, o nome que até não se pronuncia. Mas existem textos ali, até mesmo, por exemplo, quando ele cura as águas. Jeová Rafa, o Deus que sara. Quando ele provê, o Jeová Jireh. Então vai ver na revelação do seu caráter. E tem livros que tem uma ênfase maior naquela soberania, no que Deus está fazendo, no que Deus está querendo revelar. E essa carta, ela tem uma curiosidade, né? Que ela repete diversas vezes a expressão pai. Pai, 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 pai. Aí eu fui marcar Deus Pai, Deus me concedeu, o Filho e Pai, o Filho e Pai. Estamos em Cristo. Duas coisas que é importantes aqui que a gente vai depois ver com o texto, né? Que é o conectivo em Cristo. O cara repete. Se você não marcar isso aqui, você perdeu. Se você não observar que está em Cristo, que eu sou isso, em Cristo, que eu tenho uma herança em Cristo, que eu tenho que fazer em Cristo, que eu tenho que estar escondido em Cristo, que a obra é em Cristo, que o amor está em Cristo, que a igreja está em Cristo. Então, se eu não entender que a igreja está ligado, tudo é em, eu perco. Da mesma forma, se você perder aqui o Pai. Porque agora, semana que vem, a gente, né, vai deixar isso nos próximos capítulos, mas semana que vem vai ver um contexto histórico, a gente vai ver por isso que Paulo foi tão incisivo. Mas vamos dar um spoiler. Imagina aí, você serve a Diana, o que é que Diana é sua? Deusa. Deusa. O que você serve a qualquer outro deus grego? Ele é o que seu? Deus. Então, calma. Deus, deidade, soberania, todo-poderoso, atributos e tudo. Então, Deus vai dar, vai não dar. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer alguma coisa, matar alguma coisa, sacrificar alguma coisa, doar alguma coisa, tirar alguma coisa, mutilar alguma coisa para alcançar esse Deus. Aí chega Paulo dizendo assim: ei, você que estava com essa distância toda aí, ele é seu pai. Cara, pai é diferente. Quando fala pai, nós estamos falando de... Porque até para você ser pai, isso já mostra o centro de família. Porque para você ser pai, tem que ter um filho. Então, se mostra... O pai já é a revelação da obra dele, que somos nós. Então, nós somos já a realização dele. Porque para ele ser pai, teve que ter filho. Então, nós somos o filho de Deus. E quando fala sobre paternidade, por que mexe comigo nessa carta? Porque tira toda a diferença social, religiosa, quebra toda a parede da separação e diz: você está na mesa. Aí que é importante a gente entender um pouquinho de cultura. Porque onde é que o escravo comia? E onde é que o filho come? O que é que o escravo recebia depois da morte desse dono da casa? O que é que o filho recebe depois da morte do pai? Então, entender paternidade é só entender, quando você diz assim, pai, quando o cara recebeu essa verdade, pera ainda. Porque está muito voltado à definição de paternidade que você tem. De direito, de herança. Então, pera ainda. Então ele não é só meu Deus, não. Não é o meu Senhor. Só troquei agora um que está acima de Diana, que venceu Diana, marcou a cabeça desses deuses. Não. É alguém que ao mesmo tempo que é uma deidade, é uma divindade, é santo, também quer fazer você santo e chama você de filho. E que elegeu nele, que deu a herança dele, te deu direito, se incluiu dentro de uma família. Você agora tem direito. Cara, eu vou dizer pra ti, pra mim parece o cara que tirou o véu assim e disse, tem uma casa?
Tem. Eu, família? Tem. Mas eu não sei nem que você tem. Você é filho. Aí vem os atributos, porque a oração do Pai Nosso para mim, ela é a paternidade revelada, né? Que é proteção, nutrição e direção. Pai, seja feita a tua vontade, direção. O pão de cada dia, provisão. Livra-me do mal, proteção. Essa é a paternidade. Então, quando você entende paternidade, você entende que tem pelo menos esses 3 aspectos que formam o caráter de um pai de uma família saudável. Deus protege, Deus provê e Deus conduz. Então, quando Paulo fala sobre paternidade, ele quebra até o senhorio de... ele é o senhor da igreja. Cara, ele está falando do pai relacional. Está falando de uma mesa. E aí, meu irmão, tem um problema. Se tem um pai, os outros são filhos, né? Exato. Aí se são filhos... Peraí, ainda, quais são os teus direitos? Eu também estou nessa família. Então, nós temos direitos. Equidade, né? Equidade. Justiça. Interessante essa questão que o pastor levantou também, né? E, né, nos próximos capítulos vocês vão esmiuçar, né? Então, mas eu acho muito interessante também porque no Império Romano existia, né, uma lei lá, pater potestas ou patria potestas, que dava, eu não digo autoridade, mas era um autoritarismo, né, uma legalidade pro autoritarismo dos pais em rejeitar os seus filhos, né? Sim. Em ter eles como um objeto e não como um ser humano que... Isso influenciou, desculpa te cortar, mas influenciou totalmente a comunidade judaica no tempo da confissão de fé em Cristo lá em Roma, que eles entregavam os filhos dele pro Coliseu e etc. Por isso o contexto da carta do livro de Marcos. Depois a gente... exatamente. E até na questão de Deus se revelando como pai, né? Sim. Então, tipo, um modelo do que é ser um pai que ama, um pai que cuida, que embora, né? Porque o que eu vejo, né? Que quando eles tinham essa lei que, cara, revelava o coração mal deles, cara, o filho nasceu com um problema, descartado. Exato. Tá dando muito problema, descarta. Então tinha muitos órfãos ali também de pai vivo. Né, que o pai que não... é diferente do que nós vimos que hoje. É o que Paulo fala lá no capítulo 6, né? Sobre o pai, não provoquem a ira dos vossos filhos e tudo mais. E hoje em dia, o que mais temos é filhos órfãos de pais vivos. Nós temos aí... Eu posso estar enganado. Mas nessa mesma lei que você acabou de citar, se eu não estou enganado, existia uma ressalva. Pais não podiam para com os filhos adotados. E aí vem o valor da adoção. Cara. Cara, pesquisem. Sim. Você que tá em casa, pesquise. Mas se eu não estou enganado... também, né? Trazer isso aí bom, sim. Cara, eu posso estar enganado, mas essa lei que você acabou de citar aí, os pais eles não podiam fazer isso para com os filhos adotados. Por isso que Paulo fala sobre adoção ali, então. Existia um amor... um amor tão precioso e assim, hoje em dia talvez a questão de adotar parece que vai mais pro espírito de rejeição do que de amor. Exato. E ao contrário, cara, essa ênfase no processo, na dor, na ferida que me pega, sabe? A ênfase, eu fui rejeitada, eu sofri isso, aí eu passei por... Cara, eu também passei, eu não tô desconsiderando a dor de ninguém. Mas por que a ênfase na dor e não na cura, na restauração, na plenitude? Tá bom, você foi decepcionado aqui na Terra, ok. Alguém quer te dar a eternidade. Vai ver a vida toda, a eternidade bem, cara. Cara, olha a perspectiva. Vai trocar o quê? Troca a dor pela promessa, cara. Troca a ferida pela eternidade. É a coisa melhor que a gente pode fazer. Tem gente vivendo em ciclo. Eu digo, porque eu também trabalho na área de aconselhamento e eu pondero algumas coisas que a gente vai destinando até cuidado de pessoas. Eu trabalho com sistema familiar, aconselhamento, a gente, né, procura trazer ouvir a pessoa e ajudar naquilo que a gente, porque conselheiro não aconselha, né, pelo que pareça, conselheiro só escuta, né, e a gente tem alguns pontos ali, né, de ponderar a pessoa, olhar, examinar a verdade de Deus sobre a vida dela e etc, sobre aquela situação. Mas eu digo para vocês que muitos dos aconselhamentos, eles às vezes estão pautados apenas na ênfase da dor, do impacto que isso pode causar. Mas eu
quero, né, ser bem enfático nisso, no sentido de que a dor veio. Paulo também escreveu nesse contexto. Só que ele trouxe uma perspectiva totalmente diferente. Ele disse, cara, tá bom, você era órfão, ok, beleza. Tem uma família gigante. Tem uma família que na terra toda ela está. Gente que você pode chamar de irmão. Você tem um pai que não vai decepcionar. Um pai que é eterno. Um pai que transcende momentos apenas. Mas está muito mais além do que nós estamos vivendo hoje. Ele está muito mais, perspectiva. Deixa eu te falar pra ti, esse pai já te... mas o processo... Eu acho lindo Paulo em Gálatas, quando ele fala, Deus me escolheu antes da fundação, já tinha ungido ele para aquele trabalho. Deixa ele ser fariseu, matar, perseguir gente. Que negócio é esse, cara? O cara entendeu que Deus tinha um projeto para aquele tempo. Talvez alguém esteja nos ouvindo hoje, precisa entender isso. É o projeto para esse tempo da execução. Chegou o tempo que você entendeu? Não foi em caminho para Damasco, mas talvez seja caminho para alguma cidade sua aí. Mas acendeu a luz e Cristo te revelou. Você é meu. Você é meu, você pertence a mim. Eu sonhei, eu tá aqui, você estava aqui dentro, ó, foi aqui que eu gerei. Vem para mim e vive o que você tem que viver em mim, comigo. E expressa através de mim. Deixa eu ser essa fonte de vida para você. Cara, essa carta faz você dizer assim, segurar o bastão da jornada, da responsabilidade, dizer, né? Olhando para a mentalidade grega, né? Tipo, segurar aqui, Sim. eu vou agora continuar essa responsabilidade, perpetuar isso aqui através de filhos também, né? De outros da minha família. Mostrar essa verdade, né? Rafa, a gente certamente, essa questão da importância, existem muitas outras Infinitamente mais, informações e aprendizado importantíssimos, mas a gente tá passando Chegando já aí para uma parte final, mas lógico que se ficou alguma coisa assim que precisa ser dita nesse tempo, no dia de hoje, o que você acha que poderia ainda acrescentar sobre essa carta, sobre a importância, sobre... Deus tem uma noiva, Deus tem uma igreja, não perdeu o controle e está preparando ela, está moldando ela. Essa carta, ela mostra a obra de Cristo, o cuidado, ao ponto de morrer por essa noiva. Está lapidando e amando ela. Deus ama a igreja. Deus ama a igreja. Jesus ama a igreja ao ponto de dar sua vida por ela. Então, o que mais essa carta me deixa, que ele não vai deixar. A noiva dele vai ter o dia, vai chegar o dia do... Então, ele está preparando ela aqui justamente para deixar ela adornada. E o Espírito está fazendo essa obra aqui, né? Preparando esse dia. Então, essa carta, ela me dá um salto assim nisso. E Deus não desistiu da sua noiva e está ansiando pelo casamento, né? O Espírito está fazendo essa obra. O Pai já planejou tudo, né? Então, queria viver isso, né? Queria ser a noiva de Cristo aí. Me salto. Sei que a ênfase geral dessa carta é a salvação, a fé, né? A graça. Mas uma das coisas que na hora que você perguntou, de imediato veio no meu coração. Jesus é uma igreja. Ele é uma noiva. Ele se preocupa. Eu me preocupo com a minha esposa, cara. Eu faço tudo para que ela possa estar dentro da vontade de Deus, ajudar, me contribuindo no meu serviço ali com ela, né? Então, Cristo está fazendo isso. Ele não está ligado à igreja. E é curioso, né? Porque Paulo, ele tá falando com a igreja, né? Paulo, ele não é uma carta evangelística. Ele tá falando sobre paternidade. Cara, isso é muito forte. Ele tá falando sobre paternidade com aquele que tá dentro da igreja. Cara, ressignifique, não por padrões humanos, sim. ressignifique o que é ser filho de acordo com a palavra. Uau. De acordo com o que... 5:1, sede imitadores de Deus como filho amado. Uau. Né? Tem mais, cara. Deixa eu te mostrar o que é ser filho, né? Então, cara, eu ouso dizer que nós temos um grande desafio aí pela frente. De não sermos medíocres na interpretação, mas de não ser presunçoso e achar que vai conseguir tudo em 4 semanas. Então a gente vai ter que ser preciso. O Espírito vai ter que nos conduzir a ser preciso nessa... Porque é muita riqueza. Muita, muita riqueza. Muita riqueza. Martin Lloyd gastou 13 anos em Romanos, né? Então... pouco é muito, muito é pouco, não sei. Né? Muito bem, muito bem. Glória a Deus. Estamos chegando ao fim,
Mas, antes de me despedir de vocês e dos meus amigos também, queria que vocês, né, dessem suas considerações finais aí. Começar com você, Rafael, Sim. depois o Alessandro. Eu quero dar ênfase, né? Apesar de toda a riqueza do que foi falado aqui da carta, eu quero dar ênfase ao coração de vocês. Agradecer a Deus por ter vocês, o Thales, né? Ver o Thales depois sentado nessa mesa aqui, tem muita coisa para falar também. Mas graças a Deus que existem pessoas que realmente amam Jesus, é uma palavra, e estão dispostas a conversar sobre isso, a gastar tempo, a estudar, tá aqui. Cara, para mim tem sido muito importante estar com vocês aqui. Eu não quero fazer as considerações voltadas para a carta ou para o projeto em si, mas para pessoas que estão construindo tudo isso em Deus aqui, né, usados por Deus. Eles acrescentaram muito em minha vida hoje, principalmente a devoção, o amor, né? Quando eu tô aqui de frente, a câmera talvez não pegue vocês do jeito que eu tô pegando, mas eu vi quando a pupila dilatou, eu vi quando veio o brilho, quando marejou os olhos, né? Então isso faz muito impacto no meu coração. Sim. Faz pegar o café ali, então essa construção aqui para mim causa muito impacto. Então, Glória a Deus. agradeço a Deus pela vida de vocês, obrigadão. Glória a Deus. Alessandro? Amém. Acho que eu vou seguir nessa mesma linha, né? Porque viver como família realmente, né? Entender. E a gente falou muito sobre eleição, né? Sobre vocação, aí foi tocado nesse assunto da identidade, né? Sim. Então, cara, quando a gente tem a nossa identidade firmada em Deus, né? A gente sabe quem é, a gente não precisa querer ostentar uma aparência. Eu acho que esse ambiente que foi construído, né, nesse dia, que a gente pode falar o que pensa, né, sem o julgamento do outro. Sim. Nós não somos os donos da verdade. Não. Então, cara, louvo a Deus pela vida de vocês, agradeço por essa oportunidade, né? E para quem está nos ouvindo, vai estudar a carta de Efésios, mas nunca esqueça da devoção, da prática, do amor, porque a gente fala muito sobre propósito e a gente pensa numa questão singular. Claro que eu faço parte desse propósito, mas você só vai descobrir e só vai viver essa missão se você estiver ligado uns com os outros, né? Então é gradativo. Então, às vezes, através da vida do Brian, através da vida do pastor Rafael aqui, eu vou começando a entender coisas que Deus quer que eu entenda, né, para minha vida. Então essa missão ela vai ficando mais clara. Porque se eu me isolar e querer construir tudo sozinho, achar que eu vou construir sozinho, cara, eu vou me perder e vou me tornar uma ilha. Então, cara, glória a Deus por esse momento. Deus abençoe vocês, o Thales também, né, que sempre tá conosco aí. E eu sou grato. Gratidão é o que define essa data de hoje. Amém. Amém. Obrigado a vocês também. Obrigado por esse tempo de bate-papo, de conversa. A ideia é que não seja e não foi, graças a Deus, uma entrevista, mas foi um bate-papo, uma conversa que a gente pôde derramar nosso coração e ser edificado também ao mesmo tempo, né? Obrigado pelo convite e a oportunidade de poder estar nesse momento. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Rafael. Obrigado, Thales. Obrigado você que está nos assistindo até agora. Se você está com a gente até agora, obrigado. Obrigado por emprestar os seus ouvidos, a sua atenção, o seu coração para aquilo que a gente está falando aqui. Nosso papel aqui é comunicar para a tua mente, mas a nossa oração é que o Espírito Santo faça essa palavra descer no teu coração. Isso é só o começo. Eu tenho certeza que aquilo que o Senhor quer construir nesse mês vai ser algo impactante. Não por quem está aqui, mas porque a gente está falando sobre ele. Nós estamos falando sobre o cabeça. Então, ame o cabeça, ame a igreja, fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Não esqueça, mais uma vez, se você ainda não fez, curte, comente, compartilhe esse podcast, que mais pessoas possam ser edificadas. E se o Senhor nos permitir, na semana que vem, a gente está aqui para falar sobre a carta de Efésios. Deus te abençoe. Até a próxima. Amém.